O Ministério Público Federal se preocupa com a falta de alternativas para a independência econômica dos imigrantes venezuelanos abrigados em Manaus. 2 pessoas seguem desaparecidas depois do naufrágio de uma embarcação em São Gabriel da Cachoeira. A emoção de completar um século de vida. No Amazonas, mais de 400 pessoas conseguiram chegar aos 100 anos de idade. E as dicas de cultura e muita diversão na agenda cultural. É agora, no A Crítica na TV. A situação dos indígenas da Venezuela continua sem solução. O governo do estado busca alternativas para continuar recebendo a verba federal para a manutenção do abrigo. Para o Ministério Público Federal, o problema está na falta de alternativas para tirar os imigrantes da dependência econômica. Atualmente, cerca de 40 índios venezuelanos da etnia Huaral estão em um abrigo no bairro Coroado, mantido pelo governo do estado. Outros 80 indígenas vivem em 5 abrigos alugados pela Prefeitura de Manaus. A assistência existe graças à verba de R$700 mil enviada pelo Ministério do Desenvolvimento Social ao município. Mas o recurso, com duração de 6 meses, encerra em dezembro. Quando nós começamos o diálogo com o governo federal, a gente fez com que esses entes do governo federal enxergassem que essa problemática dos indígenas Huaral, ela não tem tempo determinado para acabar. Em uma reunião realizada aqui no Ministério Público Federal, tanto o estado quanto o município se comprometeram em reunir informações sobre a atual situação dos venezuelanos aqui em Manaus. Esses dados, inclusive, vão ser repassados ao Ministério do Desenvolvimento Social para garantir de manutenção desses recursos. Mas, atualmente, o que mais tem preocupado o Ministério Público é a falta de alternativas financeiras que tirem os imigrantes dessa dependência de apoio emergencial. É de extrema importância que o município, o estado, adotem medidas para a questão da geração de renda, né, para essas populações, para os imigrantes que chegam. Como eu coloquei, já encontrei imigrante não indígena nas ruas de Manaus, conversando com eles, trabalhando 10, 12 horas por dia nas feiras. Isso tem que ser verificado, o poder público tem que atuar. Em dezembro do ano passado, os primeiros indígenas venezuelanos começaram a chegar a Manaus por causa da crise política e econômica que atingiu o país. Hoje, 120 permanecem na capital e a prefeitura não descarta a possibilidade de que mais imigrantes cheguem à capital. Eles nos informam que os seus parentes que saíram daqui para outros estados do Brasil devem estar voltando para Manaus agora, a partir do mês de dezembro. E depois de 2 anos sem nenhum defensor público, uma boa notícia para os moradores de Parintins. O município foi o primeiro a receber uma unidade da Defensoria Pública do Estado. O polo do Baixo Amazonas recebeu o nome de Zeca Pontes e vai atender em média 250 pessoas já a partir desta segunda-feira. A unidade era guardada pela população de Parintins, que estava há 2 anos sem defensor público. Nós sabemos aqui que tem uma série de demandas a partir da violência contra a mulher, a partir da violência, da questão da segurança pública. É uma maneira de ajudar muito. 5 defensores públicos vão atuar nessa unidade a partir de segunda-feira. Toda essa estrutura é para a população de Parintins, para a população do Baixo Amazonas, que com certeza pode agora contar com o nosso órgão, com a Defensoria, e é óbvio que isso aumenta a chance de que os seus direitos sejam respeitados, que a sua cidadania seja, enfim, efetivamente preenchida. E para o próximo ano, a Defensoria planeja a inauguração dos polos de Itacoatiara e Tabatinga. Há também projetos para novas unidades em Humaitá e Tefé, mas ainda sem data prevista. E 2 pessoas estão desaparecidas depois do naufrágio de uma embarcação em São Gabriel da Cachoeira. O barco Tanaka Neto saiu de São Gabriel na manhã de hoje, com destino a Manaus, mas acabou naufragando depois de bater em uma pedra. 102 pessoas estavam a bordo, entre passageiros e tripulantes. A maioria foi resgatada, mas 2 passageiros ainda estão sendo procurados por militares do Exército. O inquérito será instaurado para apurar as causas do acidente. E daqui a pouco a gente volta para mostrar a alegria das famílias que tem em casa alguém com mais de 100 anos de idade. Já pensou acompanhar um século de mudanças no mundo? Pois é o que a gente mostra daqui a pouquinho. Agora são 6h21. Até já!